Existem dois testemunhos aqui, um que é dado do céu e um que é dado da terra. O versículo 13 ao 15 é o testemunho do céu. Deus está falando: eis que o meu servo operará com prudência. Esse é o ministério de Cristo. Será engrandecido, sua obra, eu creio, elevado, no sentido da ressurreição, e muito sublime a sua glorificação. Aí ele fala do ponto ao qual ele desceu, no versículo 14, que foi a sua humilhação completa aqui. Porém, no versículo 15, já entra no seu domínio. Borrifará muitas nações, os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aí no capítulo 53, isso tudo sendo falado do ponto de vista do céu. Aí no capítulo 53 é o que é dito do ponto de vista da terra. Começando no versículo 2, né? Aparentemente o versículo 1 ainda faz parte desse bloco de versículos anteriores. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isso nos fala da indiferença com a qual ele foi recebido aqui quando ele veio. Mas no versículo 2 do capítulo 53, já é a visão da terra, a visão daqui, a visão do remanescente judeu que irá se converter no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Aqui a igreja não aparece nesse capítulo, como não aparece no Antigo Testamento, de qualquer maneira, mas aqui tudo tem a ver com Israel e com o mundo, com a terra. E é assim que ele sobe como renovo perante Deus. Um renovo é um broto, é aquele brotinho verde que vai nascendo, porém a raiz é de uma terra seca, porque ele vem de Israel, que não tem nenhuma água. Israel é totalmente seco, nada de vida em Israel. Mas sai esse broto verde, que vai ser aquele mesmo que vai dizer: se ao lenho verde fazem isso, que dirá ao lenho seco? Eu acho que é em Lucas, se não me engano, que ele fala a hora que ele está caminhando para a cruz. Eu não me lembro qual é Eu acho que é Lucas, Evangelho, quando fala das mulheres que choravam. Lucas 23, 31. Lucas 23, 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Esse seco é a condição de Israel. Quando o Senhor esteve aqui, não havia vida alguma, não havia água, não havia nada. Mas aí brotou um broto verde aqui, que sobe como renovo, perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque Israel, os judeus, não tinham a capacidade de apreciar qualquer tipo de formosura no Messias. Um judeu, eu li um comentário, um judeu que comentou que se esse capítulo falar do Messias, ele tem que falar de dois Messias. Porque é tão antagônicas as duas figuras que aparecem aqui, que nem parecem que são a mesma pessoa. Nós sabemos que são. Não é sem razão que Deus disse nos Evangelhos: este é meu filho amado em quem me comprazo. Porque o que tinha, no coração de Deus, e o que o Senhor se submeteu a fazer toda a vontade do Pai, em apresentar um tal Messias no meio deles, desse versículo 3, enfim, quase todo o capítulo, né? Apresentar aquele Messias humilde, aquele homem que só
pensava em fazer o bem, só queria curar os enfermos, curava, dava vista para os cegos, ressuscitou mortos, se condoía do seu povo, se condoía de todos que se acercavam dele com fé. E que pessoa que Deus enviou ao mundo, né, sabendo que ele era essa pessoa com esse caráter, e que ele ia ser desprezado, indigno, sabendo de tudo isso. Que revelação que Isaías teve para escrever esse capítulo, porque é algo muito comovente, né? Nós vemos os sofrimentos do Messias, o seu desprezo, a rejeição que ele teve entre o seu povo. E ele diz essas palavras, versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses dois versículos têm dois caráteres diferentes. No versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso nos fala dele na sua vida aqui. Na sua vida aqui, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores do seu remanescente, daqueles que estavam naqueles dias da sua vinda. Ele tomou como se fosse dele aquelas enfermidades, as dores, os sofrimentos. O Senhor sofreu, por isso que quando ele, várias vezes que ele curava e ele fazia alguma coisa, diz que ele gemia, e que ele, movido de compaixão, ele fazia aquilo, porque ele tomava como sendo dele. Uma vez o irmão falou aqui que ele não fazia milagres para se aparecer, para parecer que ele era alguém, que ele era uma pessoa diferente, fazer um milagre para mostrar o seu poder sobre todas as coisas. Não, ele fazia porque realmente ele sentia. E isso ele fez em vida. Não foi na morte dele que ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Isso aqui foi em vida. Ele andando aqui, ele tomou como sendo dele mesmo e suspirou por elas, por essas enfermidades, por essas dores. O Senhor tomou isso como realmente ele sofrendo junto com tudo isso, não fazendo nada para ter glória em si mesmo, mas para que o testemunho dessas obras redundasse em glória a Deus e não a si mesmo. Embora ele fosse o próprio Deus verdadeiro, mas ele não estava naquele momento buscando a sua própria glória, mas a glória de seu Pai. E passando, né, tudo isso por esse mundo, sofrendo essas dores, sofrendo essas enfermidades, e na presença de Deus, e Deus tendo todo esse gozo de ver o seu filho fazendo aquilo tão perfeitamente como Deus mesmo, o Pai, né, faria. E no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui sim nos fala, né, das transgressões, como é que foram removidas as transgressões na sua morte. Então ele realmente expiou, fez expiação pelo pecado na sua morte. Naquela cruz onde ele morreu, entregou sua vida e o seu sangue foi derramado. Então isso sim, isso realmente expiou pecados. O sangue derramado antes da sua morte não serviu para expiar pecados. Mas o sangue que foi derramado depois da sua morte,
esse sim, expiou os nossos pecados. A sua morte, então, foi uma morte que Deus teve todo o seu prazer em saber que o pecado realmente foi julgado. Quando o Senhor deu aquele brado, né? Está consumado, realmente, estava tudo já passado. Ele entregou seu espírito ao Pai, e então o soldado veio, feriu o seu lado e derramou esse sangue tão precioso e expia os nossos pecados e expiou o pecado. E nós vemos que quanto às nossas enfermidades e às dores, né, do seu povo, não é o que muitas vezes se pensa, que ele fez isso na sua morte, que nós temos enfermidades. Eu já ouvi alguém falar isso: nós temos enfermidade porque nós não temos fé. Isso não é verdade. O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades quando Ele esteve aqui andando e fazendo o que Ele fez, mas não tirando a enfermidade do mundo e tirando essas dores, a aflição que há no mundo, senão nós estaríamos reinando com Cristo, de maneira nenhuma. Então não pode haver confusão entre Ele tomar as enfermidades, as nossas que Ele fala aqui, na verdade foi do seu povo, e de outros, alguns gentios também, que pela fé puderam tocar nele, puderam absorver, tirar dele virtude para serem curados de suas enfermidades, mas não que ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Isso não é verdade. Sobre a cruz, graças a Deus, ele levou todos os nossos pecados, e nós temos salvação da nossa alma, né, naquela cruz, por fé em Cristo, porque ele expiou os nossos pecados naquela cruz, mas não tirou as nossas enfermidades ali. Além desse cumprimento que os irmãos estão abordando, existe também algo futuro em relação a essa porção que nós estamos lendo, no que toca ao remanescente judeu, que tem a responsabilidade mais direta de ter crucificado o Senhor Jesus. Então nós já ouvimos e aprendemos, depois da divisão das 12 tribos, 10 e 2 tribos, as 10 tribos foram levadas pelo Império Assírio, mas depois os assírios tentaram levar Judá e Benjamim, que adoravam em Jerusalém, e não conseguiram, por uma operação divina, com mão forte. Os israelitas, os judeus ali, eles não precisaram nem pegar na espada, Senaqueribe foi vencido. Então, eles só vão ser levados cativos mais tarde, em torno de 127 anos, não pelos assírios, e sim pelos babilônicos, no Império Babilônico. E depois de 70 anos, cumprindo as profecias, eles voltam para Jerusalém. E quando o Senhor vem, esses que estão em Jerusalém e na Judéia são descendentes desses que voltaram de Babilônia. Então, agora esse remanescente judaico, ele está confessando, por assim dizer, aquilo que era a culpabilidade da própria nação. Então, como foi falado no 52:14, quando fala como pasmaram muitos à vista, depois no versículo 15 fala assim, borrifará, mas é a mesma palavra de surpreenderá ou pasmará, ou ficarão impressionados, ou espantarão. Então, entre esse pasmaram do 14 e o pasmaram, ou pasmarão, ou surpreenderão do versículo 15, existe algo que aconteceu. Por isso que é quase meio que um parênteses entre o 14, quando fala assim, como pasmaram muitos à vista, abriria um parênteses aí, é um traço, né?
pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos do homem. Traço, e agora começa esse outro pasmaram aí. Na nossa versão fala borrifará, e na King James também, mas no Darby ele não põe, ele usa outra palavra. Então, isso é muito importante também ver esse aspecto, porque depois, no capítulo 53, várias vezes vai aparecer assim, nossa, nós, no versículo 1 vai aparecer nossa, quem deu crédito na nossa pregação. Versículo 2 fala, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. E assim vai, tem vários, as nossas dores, nossas enfermidades. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Final do versículo, iniquidade de todos nós, e assim vai. Ele está mais diretamente ligado a esse remanescente, além, claro, desse aspecto importante que nos traz gozo de ver esse homem se entregando nas mãos dos homens, né? A gente vendo, mas segundo esse aspecto do remanescente, eles estão fazendo uma confissão em nome da nação, da culpa da nação. Então, vamos ler Zacarias. Aqui nós vamos ver essas Zacarias 12, um pouquinho antes do Novo Testamento, do Mateus, um pouquinho antes de Mateus, Malaquias, antes de Malaquias, Zacarias. Então, no capítulo 12, é todo um contexto no capítulo 12, mas aqui vai estar ligado mais a Judá. Só para lembrar, no versículo 5, fala, então os chefes de Judá dirão no coração. Versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, e depois no final do versículo 6 de Zacarias 12, Jerusalém será habitada, e o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, glórias da casa de Davi. Final do versículo 7, as exaltadas acima de Judá. Versículo 10 fala assim, 12, 10, Zacarias. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Então, esses que têm a responsabilidade de ter transpassado o Senhor, pregado na cruz, vão ver as marcas, e daí isso vai também operar um grande pranto neles, e fala, traspassaram, versículo 10, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, ou suas esposas à parte. A linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Então está falando casa de Davi, no versículo 12. Linhagem da casa de Davi, né? De Davi lembra, né, onde veio a realeza, o reinado, o rei. Natã, os profetas. Levi, o sacerdócio, né? Então, aqui está sendo mais relacionado diretamente a essas duas tribos, Judá e Benjamim, que são chamados de, num determinado momento, viviam na Judéia, chamados de judeus. E no capítulo 13, só para traçar um contraste, aqui nós vemos já as 10 tribos, que não, como elas não vão ter essa responsabilidade direta, o problema delas vai ser mais a idolatria, então elas vão fazer essa pergunta, capítulo 13 de Zacarias, versículo 5, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. 6, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos?
dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, os amigos aqui, então, seriam Judá e Benjamim. E as 10 tribos estão perguntando, mas peraí, que feridas são essas? Eles não têm a mesma responsabilidade, não que eles não fossem responsáveis. Mas voltando lá para Isaías 53, então, nós ouvimos, quando a gente, para mim está sendo até novo pensar dessa maneira, não que a gente já não tenha ouvido aqui, até os irmãos nos ensinarem, mas está sendo um pouco recente para mim pensar dessa maneira no capítulo 53, em que nós vemos a confissão do remanescente, então, da culpa da nação. E isso vai acontecer naquele momento futuro. Esse cumprimento que os irmãos mencionaram foi um tempo futuro em relação à profecia de Isaías, em torno de 700 anos antes da crucificação do Senhor. Mas isso que nós estamos mencionando agora vai ser algo que vai ser mais no futuro ainda, depois do arrebatamento da igreja. Então é uma maneira interessante de pensar que esse nós e nossos diz respeito mais diretamente, então, no futuro, nesse futuro, depois do arrebatamento da igreja, relacionados a esse remanescente judaico fiel. Nós não podemos deixar de pensar que essas mesmas pessoas podem estar vivas hoje e não enxergar nada disso também. Porque elas vão ser despertadas depois do arrebatamento, né? Porque qual a noção que qualquer pessoa teria vendo o Senhor pregado numa cruz? Fez alguma coisa errada. Está pagando por algum crime que cometeu. Ou se não cometeu crime, é castigo de Deus. Como falaram para Paulo, né, que tinha escapado do naufrágio, mas a justiça dos deuses lá, eles eram pagãos, dizia que não permitia que ele fosse sobreviver porque ele foi picado por uma cobra. E aqui a ideia vai ser essa aqui, mas ele não fez nada errado, como é que ele estava lá então? Mas daí eles vão perceber, então era esse? Eu creio que vai ser um comentário assim, então era esse? Esse era o Messias? E nós não vimos, estava aqui bem no nosso nariz, e nós não vimos que esse era o Messias. Tudo descrevendo passo a passo o seu suplício, ele pagando, não pelo seu próprio erro, como eles esperam aqui, no versículo 4, reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, foi ferido, mas por quê? Por causa das nossas iniquidades. O versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então ele era ali, sim, ferido, oprimido, sendo julgado numa cruz, mas não por seus pecados. E aqui é que vão entender. Eram os nossos pecados que estavam lá. As nossas iniquidades. E esse duplo aspecto do Messias, ele continua, por exemplo, no versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? A outra tradução, eu não sei, essa aqui acho que não está tão boa. A outra tradução fala, quem contará a sua linhagem ou a sua descendência? É a tradução mais correta. Porque, evidentemente, alguém que estava sendo morto ali não teria descendência. Então é uma surpresa que no versículo 10, fala que ele verá a sua posteridade. Olha que coisa incrível. Ele acaba falando, mas quem vai poder dizer que ele tem descendência, posteridade? E aí no versículo 10, ele contará, ele verá a sua posteridade. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele pode ver a sua posteridade, porque ele ressuscitou. E ainda assim, que alguém poderia pensar que ele ficou ali entregue à sua própria sorte. Nós sabemos que Deus o abandonou nas 3 horas de trevas,
quando ele falou, Deus meu, por que me abandonaste? A única vez que o Senhor Jesus chama a Deus de Deus, que ele sempre chamou Pai, né, em todo o andar dele aqui. Mas quem visse, bom, ele abandonou naquelas trevas, horas de trevas. Porém, aqui, no versículo 9, nós vemos que Deus estava no total controle. Porque assim que ele morre, então, eles vão sepultá-lo numa vala comum de bandidos. Mas Deus vai deixar isso? Não. Puseram a sua sepultura com os ímpios. Ele já devia ter, aqueles outros dois que estavam sendo crucificados com eles, já devia ter uma cova aberta para jogá-los lá dentro. Os ladrões, os malfeitores. Puseram a sua sepultura com os ímpios, mas o que Deus fez? Não ia deixar. Com o rico na sua morte. Deus providenciou que 2 discípulos ocultos, né, que não se manifestavam, aparecessem naquela hora para dar a ele uma sepultura digna.